Meus amores, uma boa tarde. Eu vou soltar pra vocês. O sonho tá por escrito, tá vendo aí? Por escrito e tá... Embaixo tá as páginas da Bíblia, né? Que eu coloquei pra poder as pessoas lerem, entendeu? Mas só que não dá pra vocês lerem, não. Vocês pegam só o livro e o versículo. Vocês caçam na Bíblia de vocês e vocês lerem. Porque o Ravi aqui não dá pra gente ler, não. Eu coloquei, mas como as pessoas fazem as coisas com mau gosto, não é nem tanto pra mim, não. É pra Deus. Ouve, presta atenção. Para as outras coisas do mundo, eles fazem com o maior carinho. Quando se trata de Deus, eles fazem as coisas com nojo. Acho que é ou é nojo ou é ódio, entendeu? Então, é porque me dá desgosto mesmo, dá desgosto. Eu cheguei, foi ontem, eu acho que foi ontem. Eu cheguei e pedi se dava para ele passar no computador, né? Para ver se as letras ficavam mais graúdas. Vocês veem, olha, tá bem pequenininha. E as letras da Bíblia, mais ainda, olha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou bater a foto, né? E vou colocar na tela pra vocês dar um pause e vocês lerem. Eu sinto desgosto mesmo, porque eu tento fazer as coisas para Deus com o maior amor, com o maior carinho, mas eu vejo que é difícil, é difícil. Muito difícil porque as pessoas não colaboram, não. E é porque a gente chega, paga bem direitinho, pede também bem direitinho. Mas as pessoas não gostam de fazer. Faz de qualquer jeito, de qualquer forma, pega, vai-se embora desse jeito. É impossível, entendeu? A gente querer agradar a Deus, porque as pessoas... Parece assim, que é o inimigo que se intromete, sabe? Não dá. Mas quem foi que disse que eu desisto? Deus conta comigo porque sabe que eu sou insistente, mas eu sou mesmo. Eu sou insistente, não desisto não. Primeiro sonho que eu quase morro, eu pelejei, não foi uma vez não, foi várias vezes com Cristo pra mim ver o rosto dele. E ele não deixava, ele virava as costas pra mim. Ele virava as costas pra mim, eu insistia com ele. Não sei como eu não morri, né? Porque quando ele me mostrou um pouquinho da sobrancelha dele, eu passei 3 dias passando mal, quase morro. Aí eu disse assim, nunca mais... nunca mais eu termino com ele. E eu insisti tanto que ele me disse um não. Aí tu pensa que eu desisti não. Por isso que eu digo, eu sou teimosa, eu sou desobediente. Meus amores, mas em alguns pontos, né? Nem todos, né? Glória a Deus. Ó, vou soltar pra vocês lendo aqui, tá bom? Depois eu deixo aí na tela pra vocês, ó. Aí, quando tiver na tela pra vocês, vocês vai só abrir e vocês procuram na Bíblia de vocês mesmo. Que tem todos os relatos do sonho, entendeu? Nas Santas Escrituras. Por isso que eu solto o sonho, solto as Santas Escrituras pra vocês. Eu sonhei que eu estava no caminho, caminhando. A minha vista é ruim, é péssima. Caminhando para a parada de ônibus. Quando eu cheguei lá, peguei um ônibus e todo mundo estava sentado nas suas cadeiras. E eu amarrei uma rede dentro do ônibus e comecei a dormir. Meus amores, eu quero parar um pouquinho para explicar a vocês a minha atitude que eu tive dentro do ônibus. Vocês vê, eu vou deixar ali, vocês vão ver que é como se tivesse, é como não. Por exemplo, tem muitas pessoas trabalhando pro reino do céu, agora parece uma vinda de Cristo. Porque que foi que eu fiz? Eu me acomodei. Aqui no sonho tá dizendo que eu me acomodei. Eu entendi na mesma hora. Quando eu vi, você sabe que ônibus é lugar da pessoa estar sentado. Você vai para um trabalho, você vai resolver alguma coisa, você está sentado dentro do ônibus. Olha o que foi que eu fiz. Eu armei a rede, eu dormi, estou com negligência. Ele me mostrou. Enquanto os outros estão trabalhando pelo reino do céu, eu estava o quê? Dormindo, entendeu? Eu entendo as Santas Escrituras. É só vocês entenderem também. É negligência da parte da gente. Da gente não, a minha, né? Eu reconheço, a minha, entendeu? Eu tô sentindo dor. Mas glória a Deus, bora lá, né? E passei da parada. Você está vendo, ó? Eu com negligência, até passar da parada, eu passei. Foi igualmente o outro sonho que eu tive um sonho, né? Que eu tava atrasada, era
era 18, faltava poucos minutos para dar 7 horas. Eu tava atrasada para ir para um trabalho. Então, e eu aperreada, doidinha para poder me ajeitar para mim para esse trabalho. Isso, eu entendo todos os meus sonhos. Isso aí quer dizer que Cristã tá perto de voltar e eu tô atrasada nas coisas que ele me pediu para mim fazer. Aí, meus amores, aí eu só falta enlouquecer. Eu só falta enlouquecer, entendeu? Tá doendo. Mas é assim mesmo, glória a Deus. Bora lá, né? Pra vocês verem como o tempo que a gente tá com negligência, ele alerta, gente. Agora, às vezes, quando a pessoa se faz assim, né? Quando a pessoa não entende, que não compreende, ele tenta alertar de outras maneiras também, tá entendendo? Mas ele sabe como eu faço dessas pessoas que pegam as coisas no ar, né? Aí ele sabe que, tá entendendo? Glória a Deus. Esse sonho foi esse alerta pra mim, mas aqui tem mais algo mais ainda. Preste atenção, ó. Eu vou ler pra vocês. Ó. É porque, meus amores, como eu tenho dificuldade, as letras fossem mais maior pra mim, era melhor, porque eu só dentro das igrejas. Eu chego com um rolo de pessoa, né? Às vezes tem um bocado, às vezes tem pouquinho, né? Eu chego e solto o sonho. Aí eu começo, eu gaguejo. Eu mesmo gaguejo, eu. E eu estando no meio de um bocado de gente, pra me soltar um sonho desse aqui, eu me atrapalho, eu pulo de linha. Tô numa linha, vou pra outra linha, tá entendendo? Eu faço tudo errado. Mas Deus sabe que não é porque eu queira, entendeu? Ele sabe, entendeu? Ó, deixa eu continuar aqui. Não sei nem onde que eu falei que eu parei. E quando tô dentro da igreja, que os pessoal fica agoniado que quer que eu termine de falar, eles não gostam de escutar a palavra de Deus, não. Ninguém gosta, porque eu adoro escutar a voz dele. Quando ele toma a boca de alguém que ele começa a falar, eu peço isso, fica mais um pouco, fica mais um pouco. E as pessoas não. Quer logo que a gente sai. É uma mensagem de Deus para essas pessoas, mas assim mesmo não gostam de receber, não. Igualmente o povo de Israel. Mas não são os verdadeiros judeus, que no livro do Apocalipse tem dizendo que são falsos judeus. O livro do Apocalipse fala que se diz que são judeus, mas mentem. No livro do Apocalipse tem falando, entendeu? Bora lá? No ônibus, E, peraí, lá. Peguei um ônibus e todos estavam sentados na... Tá vendo como eu raciocínio? Volta mesmo quando eu tava. Nas cadeiras, eu armei uma rede dentro do ônibus e comecei a dormir. E passei da parada onde eu ia descer. Mas no fim da linha do ônibus eu desci. E fui caminhando para uma casa. Chegando lá, tinha outras pessoas. Eu e meus filhos também, e eu olhando para frente da casa vi uma nuvem cinza. Na frente da nuvem vinha um tapete preto muito grande. Vocês prestem atenção que tem palavra aqui que eu errei, que vocês sabem, que eu não sei escrever, não. Eu vou lendo, aí depois eu vou vendo onde foi que eu errei. Dá pra me corrigir, mas o meu celular não tá prestando, não. Eu tento apagar pra me ajeitar as letras, né? Que às vezes a gente digita, o celular ajuda, né? A gente digitar. Pois então, só aqui eu vi que aqui tá errada a palavra aqui. Eu botei um V, um I, um A. É pra botar vinha, eu botei um V, um I, um A. Mas vocês ignoram, entendeu? Um tapete preto muito grande tocava o chão e ele subia nas alturas. Meus amores, deixa eu explicar aqui, que é para poder... Pode ser que eu não tenha explicado direito aqui nas escrituras. Assim, eu falando aqui, né? Eu no escrito que eu escrevi, né? O tapete, ele vinha como se fosse do céu, e ele era tão grande que ele descia do céu e ele topava na terra e ele passava. Ele drobava assim, o tapete drobava. Ele vinha assim, a gente não vai passando assim, não vai drobando assim, né? Por exemplo, você tá com um pano muito grande, um lençol muito grande, você estica ele nas mãos, ele não vai até o chão, aí você vai levando assim, ele não vai se arrastando assim pelo chão, do mesmo jeito era o tapete, do mesmo jeito era a nuvem, entendeu? Pra vocês entenderem, né? Subia nas alturas muito. Jeito era numa nuvem cinza. O tapete passava primeiro e a nuvem passava depois. Ó, presta bem atenção ao que eu vou explicar aqui, né? Primeiro, meus amores,
Primeiro eu avistava a nuvem. A primeira coisa que eu avistava era a nuvem, só que na frente da nuvem vinha um tapete. E esse tapete, quando ele passava por todas as pessoas, ele tirava a vida das pessoas, entendeu? Quando ele passou por mim, eu tenho certeza que eu não... ele passou, aí mais assim, atrás do tapete, vinha essa nuvem cinza, ela era da cor de cinza, ela. E ela vinha do céu até o chão, ela vinha assim, arrastando assim pelo chão, ela. E na hora que ela vinha arrastando assim pelo chão, que ela passou por nós, ela passou por dentro da casa. Ela passou por dentro, primeiro passou o tapete, depois passou ela. Uma pertinho da outra, entendeu? Na hora que a nuvem vinha, saiu um homem cinza de dentro da nuvem. E na hora que ele saiu, ele foi direto falar, era como se tivesse, era não. Umas pessoas estavam sentadas nas cadeiras, eu não sei se era pastor, mas com certeza era pastor. Ele saiu, esse homem cinza saiu de dentro dessa nuvem, ele foi direto para esses homens que estavam sentados na cadeira, que era o pastor. Ele foi lá e ele foi conversar com ele. Por isso que eu digo a vocês vigiem, pastor, vocês vigiem, porque Cristo está vindo. E Cristo quer o quê? Cristo quer saber dos trabalhos de vocês, se estão de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amores, eu falo mesmo para vocês, eu peço muito perdão a Deus. Peço perdão a Deus, eu peço que Ele me ajude a fazer o que eu tenho que fazer na face da terra. Porque eu sozinha mesmo, eu não consigo não. Eu só mesmo não consigo não, entendeu? Por isso, meus amores, que eu peço ajuda e peço a vocês também que vocês considerem, vocês não peçam a primeira ajuda de Deus e vocês façam do jeito que deve ser, porque vocês estão prestes a prestar conta com Ele. Na hora que Ele saiu de dentro da nuvem cinza, o homem todo de cinza, Ele foi falar com vocês. Foi falar com o pastor. E depois ele deixou você lá na cadeira onde você estava e ele entrou para dentro da nuvem e continuou. Os dois juntinhos, o tapete e a nuvem. Você está prestando atenção aí? Deus está alertando. Deus está chamando vocês ao conselho, ao reconcílio antes, né? Veja os teus caminhos. Você está de acordo com a vontade de Deus, né? Tantas pessoas que a gente conhece, que a gente vai ficar assim porque vai ficar na terra. E outros vão ser separados para ser lançado na fornalha de fogo. Eu já li esse versículo para vocês, já mostrei. Se vocês ignorarem, é problema seu quando eu estiver perante a ele, né? Meus irmãos, como eu sempre digo a vocês podem até me odiar. É melhor ter 5 irmãos na igreja, eles serem obedientes a Deus, e eles não te acusar perante a Cristo, e tu não tá com falha perante a Cristo, do que tu tá com a igreja com 10, com 20 pessoas, com 30 pessoas, 10 daquelas pessoas, 15 daquelas pessoas te acusar perante a Deus. Ah, eu não sabia, porque se o pastor tivesse pregado a doutrina do jeito que era para ser, eu tinha deixado de usar batom, eu tinha deixado de usar essa roupa, eu tinha me ajeitado. Preste atenção, vocês, pastora. Preste atenção. Esse sonho aqui é só de vocês se consertarem. Aí ele sabe que eu não tampo a boca mesmo, eu falo mesmo, né? Ah, então. Mas, meus amores, é porque eu quero que eu peço, né? Que vocês se reconciliem com Deus. Meus amores, não tô dizendo assim pra vocês fazer tudo de acordo com a vontade, não tô dizendo que vocês se desviaram, não. Eu tô falando assim. Eu tô aqui, né? Se eu tiver com a negligência com Deus, eu vou pedir perdão a Ele, vou fazer tudo do jeito que Ele quer, tu tá entendendo? É isso que tá faltando no ser humano, tá entendendo? Deixa eu voltar pra cá, né? Não sei mais nem onde foi que eu me... Por isso que eu digo, meus amores, se as letras fossem grandes, né? Pra que tem problema nos olhos, né? Aí era bom, tá entendendo? Até que eu já não sei nem onde foi que eu parei, mas glória a Deus, eu vou continuar, né? Deixa eu ver aonde tinha um V, um I e um A. Vamos pra me encontrar. Tá aqui, achei. Havia um tapete preto muito grande, tocava o chão, ele subia às alturas, mesmo do jeito era a nuvem cinza. O tapete estava primeiro, a nuvem passava depois, mas os dois juntos. E de dentro da nuvem saía um homem com a mesma cor da nuvem cinza. Quando ele saía direto ao encontro de umas pessoas que estavam sentados nas cadeiras. Aqueles que estavam assentados tinham aparência como um pastor. Depois ele voltou para a nuvem. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. E meu filho estava do meu lado. O mais velho e o mais novo estava debaixo de um pé de mangueira, mas nas mãos dele tinha uma fruta.
Uma fruta. Como é que eu quero dizer aqui, meu Deus? Chegava uns gado branco, outros vermelho, para comer, para tomar das mãos do meu filho a fruta. E o meu filho mais velho, vendo isto, foi ajudar seu irmão. Quando ele saiu de perto de mim, eu vi que o corpo do meu filho não estava o corpo do meu filho estava vermelho. Glória a Deus, por isso que eu digo, meus amores, eu errei. Aqui eu já vou ajeitar aqui, vou ajeitar logo agora. Estava vermelho, não mais como normal. Dele eu vi que ele chegou no irmão dele muito rápido, e ele trouxe o irmão dele para perto de mim. Aqueles gados foram embora. Aí eu me acordei. Pronto, meus amores, soltei o sonho todo, gente. Só errei aqui e bem procurar por ele por cima. Então, aí, meus amores, o que eu erro, né? Eu risco. Vocês sabem que foi coisa que eu coloquei. É assim que eu errei, né? Tá entendendo? Porque eu não tenho boa leitura, eu só fiz só até quarta série, eu fiz só até segunda. Depois, eu não aprendi a ler, né? Aí depois de velha, já com não sei quantos anos, aí eu fui pro colégio para poder aprender a ler. Foi que eu estudei até a quarta série, entendeu? Repeti tudo de novo, né? Aí fiquei na quarta, entendeu? Só queria mesmo só para me aprender a ler, para me ler a Bíblia. Aí o que foi que Jesus fez, né? Agora você vai ler a Bíblia e você também vai falar do Evangelho. E eu falo com o maior amor, falo com o maior prazer por ele, porque eu a amo e porque ele merece, né? E o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Aí eu vou soltar agora os versículos pra vocês. O versículo, Deus falando com os pastores. Deus falando com os pastores, ó. Ezequiel 34, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Ezequiel 34, versículo 1 e versículo 2. Dá pra vocês entenderem. E Deus fala muito assim com os pastores, porque nos ombros dos pastores tem uma grande responsabilidade, muito grande mesmo. Muito grande mesmo, muito grande, uma grande responsabilidade. E Deus, nós vamos prestar conta com ele, nós vamos prestar conta com ele. Cadê? Cadê o que tu tava fazendo por mim na terra, né? Porque tem pessoas que são o quê? Quem tem cargo de pastor, pode ter certeza que vocês vão prestar conta com ele. Não vai só chegar lá e ficar, não. Vai primeiro prestar conta. Entendeu? Do mesmo jeito desse sonho dessas 4 casas, que ele chegou, ele disse assim pra mim. Eu entendi que nesse sonho que ele prestou conta comigo. Ele chegou pra mim, cadê? E saiu, eu fui mostrar as 4 casas a ele, né? As 4 não, só 3, né? Porque as 4 quem tava lá era eu. E nesse daqui eu vi que ele foi direto pros pastores. Os pastores estavam sentados lá, entendeu? E ele foi direto lá, entendeu? Por isso que eu digo, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado, tem que ter vigilância. Nós temos o que? Um geranal, eu não sei nem falar o nome. Geranal de guerra. Vocês estão vendo, vocês me perdoem, eu não sei falar o nome direito, entendeu? Ainda, a minha língua ainda não solta, né? Então, ele é grande em batalha, e ele o que? Conhece todos nós, ele anda, ele caminha, entendeu? É difícil das pessoas fugir das mãos dele, né? Não é nem bom fugir, é bom se apresentar mesmo e tendo o quê? Vocês fazendo as coisas direitinho, né? Porra boa é você chegar e dizer assim, tá bom, meu filho, você fez o certo, entendeu? Do que você chegar a ser repreendido, né? Repreensão é bom, que ele diz também no livro do Apocalipse, ele diz, eu corrijo e castigo todos quanto eu amo, né? Então é bom, meus amores, é bom quando ele chama a minha atenção, a melhor parte. Porque eu sei onde que eu tô errando, né? Este é o sonho do sacrifício de Cristo. Eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhei para trás de mim, vi Cristo completo, da cabeça aos pés. Eu vi Cristo descendo uma rua. Cristo estava andando de cabeça baixa por cima da calçada. Era uma rua de ponto de comércio, as portas, todas elas estavam fechadas. Eu, olhando para Cristo, vi Cristo com uma coroa de espinho na cabeça dele. Cristo
Cadê? Cristo estava junto. Cristo estava todo sujo de sangue. Os cabelos de Cristo estavam molhados de sangue. O corpo dele estava todo coberto de sangue. O pano que ele usava na cintura de Cristo, o pano que passava na cintura de Cristo estava da cor de vinho, do sangue dele. Cristo estava andando descalço por cima da calçada. Quando eu avistei Cristo, corri ao encontro dele, abracei e encostei a cabeça no peito de Cristo. Quando eu abracei Cristo, ele limpou o seu corpo do ombro para baixo até o joelho. E o pano que passava na cintura dele estava limpo, sem sangue, glória a Deus. E Cristo tampou a cabeça, e Cristo tampou a cabeça e também os pés. Ele abraçou-me, cobriu-o com um manto, glória a Deus. E eu me acordei. Entendeu, meus irmãos? Soltei outro sonho para vocês, o sonho do sacrifício de Cristo. Soltei para vocês agora. Soltei o sonho do sacrifício de Cristo para vocês agora. Porque, meus amores, Cristo tá voltando. Cristo quer o que a gente converse com vocês, chame vocês o reconciliamento. Porque ele tá voltando, não há mais tempo, entendeu? Não há mais tempo que as pessoas fiquem esperando. É agora. Quanto tempo? Eu digo eu mesmo, eu já perdi tanto tempo de estar fazendo a vontade dele. Eu ia para os trabalhos, ele fazia de tudo para me tirar dos trabalhos, para me ficar fazendo a vontade dele aqui na terra, sem empecilho, porque ele disse, durante o dia nós trabalhamos no reino do céu. Durante a noite não é a hora da gente estar trabalhando no reino do céu, é para a gente estar cantando, cultuando, louvando a ele, entendeu? E é verdade, entendeu? E o que é que está acontecendo? Eu fazia o contrário. Todo o trabalho que eu ia, assim, eram muitas coisas comigo, muitas coisas mesmo, muito mesmo. Já cheguei a passar tão mal dentro de trabalho, eu pensei que eu ia morrer dentro do trabalho, de tão mal que eu passei. E ele sempre fazia de tudo para me tirar, sempre. Por quê? Porque ele queria que eu ficasse no evangelho, fazendo a vontade dele. Aí, meus amores, quando eu tive esse sonho, que eu acabei de soltar ele para vocês, eu entendi. Aí eu peguei isso assim, Senhor, se tu tá sozinho, tá abandonado, tu não vai estar mais não, eu vou estar contigo. Só me ajuda, porque tu sabe que mal eu sei ler e mal eu sei escrever. Eu escrever aqui pra vocês, mas vocês vão ver que tem coisas erradas. Porque eu não sei escrever direito, entendeu? Então, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Ele já sabia, só que ele conta comigo, entendeu? Porque tem pessoas que sabem, tem tudo pra fazer e não faz. Virar as costas pra ele. Ele sabe que eu não vou virar as costas pra ele. O que eu prometi pra ele, eu vou cumprir até o último dia, entendeu? Que é o que? Levar o id dele. O id dele, lá no livro do Apocalipse, tá... O id dele, vocês acham que Cristo é mentiroso? Muitos pastores estão insultando comigo, achando que eu sou uma mentirosa. Ainda chama eu de papagaio, que eu tô na internet igual um papagaio. Eu tô igual um papagaio. Tu vai prestar conta com Deus de Israel, não é comigo não, entendeu? Tu tem que ter cuidado com o que tu tá falando, entendeu? Se tá escrito, eu solto o mesmo. O problema é de vocês, se vocês acharem ruim. Achar ruim, vai achar com quem escreveu o livro do Apocalipse, né? Com quem deu as visões, entendeu? Porque, meus amores, é triste a gente tá falando, as pessoas mandam vídeo insultando. Faz o teu trabalho, pastor, corra atrás das tuas ovelhas, porque... Essas ovelhas que tu tá deixando de correr atrás, preste bem atenção. Aqui tá dizendo que tu vai prestar conta dela. Tuas mãos tá sujas de sangue delas, porque tu não foi atrás dela. Tu pegou cargo de pastor, mas tu não foi atrás dela. Vai atrás dela. Cristo não vem ainda não, dá chance, dá oportunidade, entendeu? Todo dia, cada dia que ele não vem, é uma chance, uma oportunidade que ele dá aos pastores e às ovelhas que estão perdidas no meio do mundo. Por isso que eu te corrige, vai atrás das ovelhas dele. E outra coisa, nesse livro mesmo que eu acabei de soltar para vocês, que eu li aqui, nesse livro mesmo tá dizendo
que ele mesmo vai atrás das ovelhas dele. Ele mesmo vai atrás das ovelhas dele. Ele tá para vir na terra para ir atrás das ovelhas dele. Depois que todo mundo vê ele em cima das nuvens, que todas as pessoas verem ele, vão se curvar perante a ele e vão começar a seguir. Elas vão se voltar para ele. Elas vão se voltar para ele, entendeu? Porque as pessoas que ele deixa na terra ficam com negligência perante a ele. Se não tivesse, não estava escrito aqui no livro do Apocalipse, não. Me perdoe e me desculpe. Mas se não tivesse com negligência, não é todos não. Mas se não tivesse com negligência, ele não tinha deixado escrito aqui, não. Isso aqui ficou principalmente para os que se doem. Porque não está de acordo com a vontade de Deus. Não está fazendo a vontade de Deus, aí achar ruim. Vá atrás das ovelhas do teu líder, do teu mestre. Vá atrás das ovelhas do teu mestre. Entendeu? E não é só você não, eu também prego todo dia na internet, eu também solto o que ele me pediu para me fazer nas igrejas, às vezes eu tenho uma negligência e chama a minha atenção, então, mas eu tô fazendo, entendeu? Bora lá? Ó, ele elogia os trabalhos dos pastores, eu tô falando, mas Cristo tá falando só com os pastores que são desobedientes, ele não tá falando todos não. Os que estão obedecendo a ele, eles estão livres da disciplina de Cristo. Os que estão em obediência, fazem tudo conforme a vontade dele. Agora a gente sabe que tem uns teimosos, que são justamente esses daí, né? Se você, no lugar de você botar um papagaio, se você quiser botar a minha foto, você pode botar, não tem problema não, entendeu? Não me zango com isso não, Ó, aqui é pros pastores. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. O que tu tá fazendo lá dentro do templo, ele elogia. Mas no versículo embaixo, no versículo 4, ele tem algo contra ti. E é isso aí que tu vai ter que se arrepender, ou então ele vai contra ti. Tá escrito, vai se cumprir. Tá escrito, não passa em branco não. Eu tenho o maior medo das coisas que tá escrito. Eu temo, entendeu? Tenho, porém, contra ti. Ele tem contra quem? Contra os pastores, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Primeiro, que é o primeiro amor? É o id dele. Abandonaram o id dele, sai pregando o evangelho. Igualmente ele fazia, o nosso mestre, ele saia pregando em cidade, aldeia em aldeia. Só que aqui, como a gente tá no final, aqui mesmo no livro, aqui no Apocalipse não. Eu não sei em qual é a página, eu não sei se é em Mateus ou é em Marcos, tá falando que ele vai pagar, esses que estão agora, o jornal que nós estamos fazendo agora. Eu tô aqui na frente do telefone, ele tá dizendo que vai pagar nós, entendeu? Eu estou falando isso porque tá escrito. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Lê lá a parábola dos trabalhadores da vinha, que tu vai ver. Os trabalhadores da vinha, ele vai dizer assim, chama eles, os trabalhadores da vinha, e paga o que eu tô devendo. E os mordomos, ele manda os mordomos chamar aquelas pessoas que estão fazendo isso e paga o jornal. O jornal é o que eu tô fazendo com vocês. Bora lá? Continuando aqui. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Ele tá mandando voltar a fazer as mesmas coisas que ele fazia com os discípulos. Ele tá mandando. Deus não pede não, Deus ordena, a gente só tem que obedecer. Foi assim que eu aprendi, né? Pois se não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Aí, meus amores, né? Meus amores, encerrei por aqui. Eu ainda vou soltar aqui o que eu acabei de falar para vocês, eu vou soltar. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Glória a Deus. Bora pra cá procurar. Vou procurar logo no livro de João. Não tá aqui no livro de João. Eu vou ler para vocês a parábola dos trabalhadores da vinha. É porque é o que eu tô falando com vocês, entendeu? Que é o que nós estamos fazendo agora nas redes sociais. Pregando a palavra de Deus. Que para mim já tá de bom tamanho.
Ele me deu a minha salvação, já tá de bom tamanho, não precisa ele me dar mais nada, tá? Só que ele, se ele quiser mesmo, né, aí tá tudo muito bem, né? Mas pra mim já é o bastante, a salvação da minha alma. Me tirar da fornalha de fogo já é o suficiente. Beijar os pés dele. Tá mesmo em cima, glória a Deus. Olha, é Mateus 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Agora bora pro versículo que eu tava falando pra vocês, ó. E aproximando-se a noite. Mary, me diz qual é o versículo que tu tá lendo? Mateus 20 e o versículo 8. Aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha, glória a Deus, aos seus mordomos, chama os trabalhadores. Quando mandar chamar, né? É o que? A colheita, glória a Deus. Os trabalhadores da vinha, ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga lá. Ó, os trabalhadores e paga-lhe o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Começando o quê? Dos derradeiros até os primeiros, tá entendendo aí? Encerrei o versículo para vocês. Vocês veem o que é o significado do jornal? Desde quando os discípulos começou, ele estava espalhando a palavra de Deus? Então, do mesmo jeito tá aqui. E por dia de hoje, o que? Nós estamos também nas redes sociais, igualmente o jornal. Todo dia nós pregamos a palavra de Deus. Todo dia nós chamamos as pessoas ao reconciliamento. Todo dia a gente diz que a gente tem que aceitar Jesus. Todo dia a gente diz que vocês têm que renunciar. Todo dia a gente diz que vocês têm que se voltar e ser uma nova pessoa. Nascer uma nova pessoa. Porque é impossível vocês herdar o reino do céu se vocês não nascerem de novo. Agora eu não seja incrédulo não, perguntando igual aquele homem que perguntou para Jesus: Senhor, como é que pode um homem entrar no ventre de uma mãe e nascer de novo? Ele se referiu quando a gente se batiza nas águas, quando a gente aceita Cristo, que morre aquela velha pessoa e nasce uma nova pessoa. Aquela pessoa velha antiga, nunca mais ela comete as coisas que ela cometia. Uma nova pessoa, a partir daquele momento ali, entendeu? É isso que Cristo estava falando, entendeu? Mas é que é a parábola do trabalhador da vinha. Você sabe que Cristo não podia abrir a boca dele sem ser por parábola. Ele tinha sempre que abrir a boca dele por parábola. Por quê? Porque estava profetizado. Ele tinha que falar desse jeito para que se cumpra, entendeu? Bora lá? Aconselho a ti. Procura uma igreja, procura um pastor. Chega pro pastor: pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Eu quero aceitar Cristo, quero colher o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por mim e eu quero me batizar nas águas. Quero começar a comer do corpo, beber do sangue dele. Entendeu? E tu colocar o teu nome escrito no livro da vida. Tem muitas pessoas que o quê? Tem muitas pessoas que não colhem o sacrifício de Cristo. E elas estão o quê? Muito longe de ganhar a eternidade com ele. E o pior não é isso. O pior é que aqueles que não forem achados escritos no livro da vida, elas vão ser lançadas no lago de fogo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo está estendido a toda a humanidade, a todo mundo. Para todos tem salvação. Agora as pessoas que não quiserem vão ser lançadas no lago de fogo. Primeiro mostrar isso, onde está escrito Apocalipse 21 e o versículo 15. Preste atenção no detalhe desse versículo. Esse livro que está indo aqui, o livro da vida, é o livro do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por toda a humanidade. Ó, vocês veem que o preço, para vocês verem como, assim, o sangue dele cobre muita alma, alcança muita alma. Quem dera se as pessoas todas se voltassem para ele, né? Ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você está vendo aí? Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí as pessoas que não aceitaram Jesus, que escutar isso aqui, as minhas mãos já tá limpa do sangue dessas pessoas. Por quê? Porque vocês escutaram, que eu tava alertando vocês, que aqui tá escrito: se vocês não colherem, vocês vão ser jogados no lago de fogo. Então, isso aí vocês já estão cientes. Vai para lá consciente. Por isso que Jesus disse: Deus não vai ter ninguém por inocente. Justamente por causa de quê? Por causa da palavra dele. Porque tem pessoas que têm coragem de abrir a boca e falar mesmo o que está escrito, sem ocultar nada.
Feliz desses que ressuscitar agora na primeira ressurreição. Não estou insultando com pastor nenhum, de maneira nenhuma. Quem está falando com vocês é Deus, nas Santas Escrituras. Vocês podem até me odiar, problema de vocês. Porque antes de mim, vocês odiaram primeiro, foi ele. Quando ele mesmo diz que quando a gente não cumpre o que está escrito, a gente odeia ele. Ele mostra isso para nós ver onde está escrito isso. Tudo a gente tem que mostrar, né, Glória? Nas Santas Escrituras, né? Bora lá. Êxodo 20. Êxodo 20. Ó, vou ler aqui esse pequeno versículo aqui, ó. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Mesmo a gente tá falando sobre... Aí tá falando sobre idolatria. Com certeza. Com certeza. Tem muitas coisas que as pessoas idolatram. Dentro dos templos evangélicos. Lá no templo católico também tem o que? Tem as idolatrias deles, né? Por isso que eu sonhei, Cristo me mostrou 4 casas. Uma, ele fez só chegar e conversar comigo na frente dela. Das outras casas ele foi lá para ver como é que ele estava. Nem a primeira nem a segunda ele se agradou dessas casas não, que são templos. Ele não se agradou desses templos não. Dessas religiões que estão lá dentro dos templos aceitando de tudo. Nada vai conforme a vontade de Deus nas Santas Escrituras. Ele não está se agradando não. Ele se agradou da última que tinha uma mulher lá, que é o que? Justamente o tempo que ele plantou na terra. Com 3 dias ele ergueu esse tempo. É desse tempo que ele se agrada. Dessas pessoas que abrem a boca e falam a verdade, sem engano. Tá lá no livro do Apocalipse. Agora vamos voltar para lá, para o livro do Apocalipse. Bora lá? Essas pessoas que ele se agrada. E essas pessoas que ele comprou com sangue para Deus e para ele. Ó. E na sua... Apocalipse 5. Apocalipse, o versículo 5. Apocalipse 14, o versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque fala sempre a verdade. Doa quem doer. É isso que Cristo mandou a gente fazer. Mesmo que a gente seja odiado por vós. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. São irrepreensíveis de abrir a boca sem estar escrito nas Santas Escrituras. Entendeu? Eu acabei de ler o que eu acabei de falar para vocês. Cristo ama aquelas pessoas que abrem a boca e falam toda a verdade, mesmo que as pessoas não gostem. Só entra no céu se for lavado e remito pelo sangue do Cordeiro. E mais algo. Tem que haver santidade e união. Sem união, sem santidade, ele deixou bem claro no versículo aqui que vocês não vão ver ele não. Nem ver ele vocês não vão. Mesmo tem escrito isso, mesmo onde que está escrito isso. Eu vou mostrar a vocês. Tudo meu eu vou mostrar a vocês nas Santas Escrituras. Porque tudo que está escrito aqui, para mim, faz sentido. Para mim, é algo que ele está pedindo e a gente tem que cumprir. Não por obrigação, eu compro por amor. Para mim, jamais não perder a companhia dele, entendeu? O mais importante é ter a companhia dele. Ó, segue-se a paz com todo. Vocês sabem que na primeira fase ele está pedindo o quê? União, união. A segunda fase, ó. Segue-se a paz com todos. Não deixa nenhum de fora. Todos têm que se unir. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele já disse, sem união, sem santificação, vocês não vão ver ele não. Ele deixou dito, ninguém... Ó, segue-se a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo aqui, sabe com o que eu comparo ele? Com aquele que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E as pessoas tiram tudo que está escrito, eu vou fazer o que eu quero. É ilícito isso, é contra ele, entendeu? Quem dera se eu pudesse soltar, eu soltava tudo nas redes sociais.
Nem que vocês me odiassem, mas eu fazia, entendeu? Ó, Jesus Cristo é o meu ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, eternamente. Esse nome é tão lindo. Para dizer que, além dele ser lindo, esse nome é santo. Porque eu descobri aqui nas Santas Escrituras, eu peguei um versículo que fala que esse nome é santo, eternidade. Onde... Glória a Deus, eu pensei que eu tinha abrido em cima do versículo que eu estava lendo para vocês. Eu tô falando do versículo que está escrito nas Santas Escrituras, glória a Deus. Mas não era ele não, glória a Deus. Então, se eu vou ver se eu encontro aqui para me soltar para vocês, mas não sei nem qual é o livro que tá, né? Glória a Deus. Bora pra cá, né? Vamos andando, caminhando. Estando por aqui, a gente solta pra vocês. Espera aí. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Não achei ainda não, achei ainda não. Glória a Deus. Achei ainda não, achei, glória a Deus, achei. A alegria é grande. Porque mesmo o nome eternidade, tu sabia que a eternidade é quando a pessoa morre, com certeza. Lá no céu ele disse que não entra carne nem sangue. É outro versículo que vocês já conhecem até de cor. Bora lá. E muitas pessoas dizem que vai pro céu vivo. Da onde é que existe isso? Vamos passar da morte para a vida no arrebatamento. Eu não vejo a hora de chegar isso acontecer. Ó, porque assim diz o alto e o sublime. Vocês sabem de quem é que tá falando aqui? Esse nome alto e sublime? Tá se referindo a Deus. Tá se referindo ao Messias. Esse nome aqui. Ó, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo o nome é santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí, o nome eternidade é santo. E o nome dele também, né, galera? Ele tem tantos nomes, né? Ele tem o Senhor dos Exércitos. Ele me mostrou, eu sonhei umas letras de ouro, né? Com o nome, ele me mostrou um nome escrito com as letras de ouro, né? E eu olhando pro nome, era o nome Adonai. Eu me acordei com aquela preocupação, eu vou já procurar o que é Adonai. Eu pensei que ele ia me dar um carão. Aí a primeira coisa que eu encontro foi um hino com o nome Adonai. Aí eu peguei e disse assim, não pode ser só isso não, tem que ter algo mais. Quando eu fui procurar, é o nome dele, Senhor. Adonai quer dizer Senhor, entendeu? Glória a Deus. Meus amores, eu encerrei pra vocês. Deixa eu ver se eu encerrei. Encerrei não. Nas alturas e no lugar santo habito. Glória a Deus. Agora eu encerrei. Meus amores, esse versículo é muito rico de coisas maravilhosas. Ó, vou ler do início. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo o nome é santo. Nas alturas e no lugar santo habito. Glória a Deus, chegou, me arrupei. Então, isso aí pra gente que pra lá não vai se santificar. Aquele versículo ali pra vocês, tem que se santificar. Então, meus amores, eu já queria estar com ele, entendeu? Não queria estar mais nessa terra, não. Queria estar com ele. Mas ele disse assim, você vai fazer o que eu te pedi. Você já perdeu muito tempo, agora você quer ir embora pra cá. Você vai primeiro fazer o que eu lhe ordenei. Então, meus amores, eu faço com o maior prazer, entendeu? Faço mesmo, faço com o maior prazer, faço com o maior orgulho, porque ele merece, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui. E me perdoa se eu tô chateando vocês quando eu falo as verdades. Mas Cristo cobra de mim. E eu jamais vou chegar a desgostar o meu Salvador, porque não é pra mim falar as verdades a você. Muitas pessoas já mandou me calar. Não solta o teu sonho nas igrejas, não. E Cristo diz assim, vá soltar o sonho na igreja. Já as pessoas chegam, não vai soltar o sonho nas igrejas, não. Aí ele diz assim, tu vai escutar quem? Eu vou escutar quem me salvou. Eu vou escutar quem foi à cruz por mim. É a ele que eu vou escutar. Eu não vou escutar quem faz pouco de mim, quem me critica, quem me humilha, não. Me chamaram de crente quadrada, porque eu não faço mais minha sobrancelha. Eu já não usava batom, porque a gente passa batom, depois o batom sai, a gente fica os lábios da cor normal. Eu não gosto, já não gostava, agora que eu não uso mesmo. Pintar as unhas eu já não pintava, que é pecado. Agora que eu não pinto mesmo, entendeu? Entendeu? Usar salto alto, também não. Usar roupa
sem ser conforme a vontade de Deus, também não uso não. Sabe por quê? Porque tudo tem escrito. Aqui tem como a gente se trajar, se vestir, honestamente, não com vestidos preciosos. Até nisso ele fala. Aí as pessoas ignoram quando a gente abre a boca e fala a verdade. Tá escrito. Te corrige nas Santas Escrituras mesmo. Não precisa ter raiva de ninguém, não. Eu me corrijo nas Santas Escrituras mesmo. Meu pastor não vai ter nem tanto de cabeça comigo. Porque ele diz, não, quando eu vou falar com ela já tá toda pronta. Porque, meus amores, o que eu vejo que tá de errado em mim, eu tiro e rebolo é fora. Nem dou pros outros, eu não dou. Eu vou rebolar é fora mesmo. Se não tá prestando pra mim, é pecado pra mim. Se eu for dar ao meu irmão também vai pecar. E vai pegar o quê? Pra mim. Por que que tu não rebolou fora? Tu pegou, foi dar as outras coisas pros outros pecar também? Não. É pecado, rebola fora. Entendeu? Faz picadinho e rebola fora. Entendeu? Meus amores, ó. Eu ralei pra vocês. Aqui, esse versículo que eu acabei de ler pra vocês, o sublime, o alto, né? Eternidade, o nome é santo, cujo nome é santo, é Isaías 58. Procura na tua Bíblia. E aquele outro também que fala que vocês não vão ver ele se vocês não tiverem santidade e união, Hebreu 14. Hebreu, agora eu não tô lembrado, não se lembrar da página. Hebreu, deixa eu procurar para vocês para me dizer. É Hebreu, agora deixa eu procurar aqui. Calma aí que eu racho para vocês. Hebreu. Hebreu 13, o versículo 14. Tão pertinho do outro. Hebreu 13, o versículo 14. É só vocês procurar. Cristo exige de nós santidade. Deus exige de nós santidade. Lá no céu não tem batom, lá no céu não tem maquiagem, lá no céu não tem esses vestidos colados como as pessoas querem usar dentro da igreja. Lá no céu não tem essas saias lascadas. Se vocês quiserem ir pra lá, vocês estão indo pro canto errado, porque lá não existe essas coisas, essas arrumação não. As pessoas direto com os cabelos pintados, não existe isso não, lá no céu não. Lá nem tem tinta pra pintar os cabelos, não tem. Vai ser da cor que Deus vai te dar. Se tu quiser bem, não quiser bem, então. Meus amores, é porque me dá desgosto quando eu falo as coisas com as pessoas me criticam, entendeu? Porque eu tô falando porque Cristo me mostrou, e ele pede pra mim falar pra vocês, eu solto o sonho, as pessoas ainda me ignoram. Eu não vou me prender, nem tampouco vou fazer raiva a ele por causa do ser humano, não. Vocês que se reconciliem com ele. Senhor, se eu tô fazendo, o certo do ser humano é fazer assim, Senhor, se eu não tô te agradando, me perdoa. Tu já tá falando que não é pra me fazer? Pô, então eu vou rebolar tudo fora. O lugar lá é santo, como eu falei pra vocês. A gente que tem que fazer por onde merecer Nós que temos que fazer por onde merecer um canto desse. Nós que temos que fazer por onde merecer. Porque a oportunidade ele já nos deu. Tá dada e tá garantida. Agora o quê? Cabe vocês. Vocês vão? Vocês vão? Primeiro eu vou. Mas tu vai renunciar tudo? Tu vai renunciar tudo? Tem que renunciar tudo por ele, por essa cidade, por tudo. Tem que renunciar. Pelo céu, pelo nosso Salvador, tem que renunciar. Sem renúncia, vocês não vão chegar nem na porta do céu. Sem renúncia. Entendeu? Fora esses que causam escândalo no reino, que eu ralei esse versículo para vocês. Que ele vai juntar o joio da terra, esses que causam escândalo. Tá dentro da casa dele com vaidade, causando escândalo. Ele vai tirar vocês da terra, ainda vai jogar vocês no lago de fogo. Lá vai haver pranto e ranger de dente. Um canto desse não é bom pra vocês, não. Por quê? Se vocês não se arrependerem, viu? Por que que não é bom? Porque lá é uma fornalha de fogo. Lá vai ter pranto, que é muito choro, e ranger de dente. Vocês vão ranger os dentes de dor. Aí se vocês quiserem experimentar, né? Aí já é contigo e o teu destino, né? Eu jamais. Jamais, jamais. Entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.